Jesus enxerga além. Jesus enxerga além. Jesus não olha só para as ações erradas das pessoas, Ele olha para o coração, o que está lá dentro. Só conseguiremos enxergar isso, irmãos. Sabe como? Se estivermos nessa palavra. Porque a palavra nos ensina a amar. A palavra nos ensina a ser humilde. A palavra nos ensina a enxergar o melhor das pessoas e não o erro. Muitas vezes a sociedade, ela incrimina, ela rejeita, porque só vê as ações erradas. Não vê que aquela vida pode ser transformada pelo poder dessa palavra. A plantazinha estava quase morrendo, irmãos. Ele botou a planta debaixo da água. A planta criou vida. As pessoas, elas podem estar já à beira da morte aí fora, mas se elas provarem a água da vida, elas vão reviver. Quem é que faz isso? Jesus vai descer para fazer isso? Não, Ele foi o primeiro que ensinou. Quem vai fazer isso somos nós. É você e eu que conhece a palavra. Só que às vezes nós nos prendemos no nosso eu, no nosso jeito, na nossa maneira. As coisas têm que ser assim. Se não for assim, não é. Aí não conseguiremos demonstrar amor. Só colocamos para fora aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio de amor, tu vai cativar amor nos outros corações que estão próximos de ti. Nós lemos Mateus 18, 19 e 20. Se dois concordarem, estando de acordo com a palavra de Deus, o que é que o Senhor diz? Eu atenderei vocês. O reino espiritual é sério, irmãos. Então não vamos olhar só para nós, não. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou com a minha família bem estruturada. Deus me presenteou com a família, mas as famílias dos outros talvez não estejam, irmão. Por isso que nós estamos saindo daqui de dentro e indo lá para fora, para ver a realidade de como as pessoas se encontram, como elas estão desesperadas, irmãos. Não tem mais esperança no coração, desiludida com as coisas desse mundo. E quem vai cativar o amor verdadeiro na vida dessas pessoas é nós, que somos luz e sal da terra. A criancinha estava lá, toda suja. O cara estava lá no comércio dele. Como é que pode um cara desse dar dinheiro? Não tem mais jeito não aí. Desse jeito. Foi o que aconteceu, irmãos. Aquela criança foi para um colégio, incentivado por uma vida. Tirou do seu bolso. Ali as portas se abriram. Para aquela mãe, possivelmente para aquela filha do vídeo. É sério, irmãos, viu? Não prenda, não guarde o amor só para você não. Distribua o amor. Compartilhe o amor. Jesus compartilhou o amor, irmãos. Como é que pode um amor tão inexplicável desse, uma humanidade pecadora, veio para os que eram seus e os que eram seus não quiseram Jesus, mesmo assim Ele amou. Vendo que ia ser traído por dois homens que andavam com Ele, mesmo assim a palavra diz que Ele amou até o fim. Então guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Vamos agora para a palavra do Senhor. Convido nosso amado diácono Emerson. Convido você a fechar os seus olhos, certo? Pedir ao Senhor que se revele através desse vaso, usando ele nessa noite, para falar o teu coração. Porque Deus conhece como é que você chegou aqui hoje, viu? Deus sabe como é que está o seu coração. O que tem aí dentro, Deus conhece. Se aí tem amor, Deus sabe.
Se aí não tem amor, Deus também conhece. E através dos ensinamentos da palavra dele, Deus usando os vasos que sobem aqui acima, os homens e as mulheres de Deus para falar o nosso coração. Para quê? Para nos consertar, irmão. Porque lá no céu é um lugar santo. Oremos em nome de Jesus. Deus, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, já te agradecemos, Senhor, porque aqui já oramos a Ti, Senhor, já te adoramos aqui nessa noite. Chegou agora o momento da Tua palavra, Deus. Meu Deus, está aqui a vida do Teu Filho. Tu já concedeu poder, unção, autoridade. Meu Deus, o Teu Filho nessa noite está aqui como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Utiliza do ser dele nessa noite para ministrar o nosso coração, Senhor, porque a Tua palavra é única e suficiente para nos convencer, meu Deus, arrancando do nosso coração aquilo que não te agrada, mudando a nossa mente, transformando a nossa mente, para que assim na nossa vida venha resplandecer, Senhor, luz nesse mundo que é cruel, aonde o amor está escasso na vida das pessoas, e somos nós, Senhor. Então usa a vida do Teu Filho nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, pegando um gancho aqui do que o pastor falou, nós vimos aí, nesse vídeo aí, atitudes, né, Rafael? E eu quero dizer para mim e para você nesta noite, são pequenas atitudes assim, como deste jovem. É um jovem, né? Vamos dizer assim. Pequenas atitudes assim é que faz que Deus venha reconhecer a nossa fidelidade para com Ele. Pequenas atitudes assim é que faz Deus reconhecer a nossa fidelidade para com o próximo. E aí, através dessas pequenas atitudes que Ele fez, muitos eu falo pequenos, irmãos, mas eu sei que para Deus é enorme. Quando eu falo assim, porque pequenas atitudes que muitas vezes nós fazemos, nós estamos a incentivar uns aos outros, a ajudar uns aos outros também. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso também se encaixa um pouco naquilo que eu vou trazer para nossa reflexão nesta noite, porque também fala de humanidade uns para com os outros, fala de ajuda ao próximo também. E isso, quando se fala de ajudar o próximo, faz com que nós venhamos a ser verdadeiramente cristãos diante desse Deus. Amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, eu quero convidar os irmãos aí a abrir no livro de Mateus, capítulo 24, aleluia, do versículo 45 ao 51, fala de uma parábola, que é muito importante para nós, queridos, nos dias de hoje também. E aqui traz algumas lições para nós. E desde o momento que nós entramos ali, atravessamos ali aquelas portas, louvamos, já oramos, isto também foi celebração. Como hoje o culto é de celebração, isso tudo que nós praticamos até aqui, celebração. Isso aqui também nós vamos entender lá no final, que devemos celebrar também a Deus por causa disso também, amém? Glória a Deus. Nós não vamos ler agora, eu quero falar um pouco da introdução desta passagem, que é uma parábola. Nós podemos entender que aqui foi uma das últimas parábolas faladas por Jesus. Esta parábola, quando Jesus falou aos seus discípulos, foi 2 dias antes da Páscoa e 2 dias antes da sua crucificação. Aleluia. E a introdução fala sobre isso, queridos. 2 dias antes da Páscoa e da crucificação, Jesus, ali, na continuação do sermão, ele trouxe esta parábola de 2 pessoas
de dois personagens que fala, aleluia, a parábola dos dois servos, aleluia. Foi uma das últimas contadas por ele, aleluia. E antes de ele iniciar esta parábola, ele chegou para os seus servos e falou algo importante que até nos dias de hoje eu e você temos que ter, queridos. É vigilância. Vigilância foi o que foi tratado ali na casa sábado passado, retrasado, perdão, na casa daquele vaso ali, Edilberto, não foi, Edilberto? Vigilância daquelas mulheres, Rafael, quando foi ali mencionada pelo diácono Jurandir, aquela passagem. E aqui também trata também de sermos vigilantes. Jesus disse assim, ó, portanto, antes de ele iniciar a parábola, ele afirmou para eles assim, ó, dizendo, portanto, vigiei, porque vocês não sabem, eu e você também não sabemos, não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aleluia. E nos dias que nós estamos vivenciando, é importante que nesses dias de hoje, nós venhamos a ser vigilantes, queridos. Vigilantes em tudo aquilo que nós falamos, vigilante em tudo aquilo que nós praticamos, vigilante em tudo aquilo que nós fazemos, seja em favor do próximo ou não, mas temos que ser vigilantes, porque se nós não formos vigilantes, queridos, algo de errado ou algo indiferente acontecerá com certeza nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E ali, quando estava ali, ele passando ele ali naquele monte, ele estava a falar de dois homens que nós podemos entender aqui, queridos, que um era diferente do outro, mas ambos eram servos de Deus, ambos tinham responsabilidades, e ambos tinham prestações de contas para com Deus. Não é diferente do dia de hoje, para mim e para você, nós somos servos do Senhor, e louva a Deus, e no final nós vamos entender que podemos sim celebrar, quando nós somos vigilantes na presença de Deus, e quando somos servos perfeitos, que nós temos, irmão, mas servos perfeitos, sim, queridos, nós temos que galgar um caminho para que nós venhamos a ser perfeitos diante de Deus. É impossível, irmão, não. É não, queridos, nós vamos falhar sim, mas nós temos que nos apresentar com perfeição diante desse Deus. Sabemos que é difícil, mas não será impossível. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a passagem do Senhor. E antes eu quero fazer esta oração. O Senhor, está aqui a tua palavra que nós vamos ler. Pai, eis-me aqui, Senhor, como servo, meu Pai, falho, meu Deus, mas, Senhor, que estou aqui apto, meu Pai, para ouvir, inclinar os meus ouvidos, meu Deus, para a tua voz, quando o Senhor vem direcionado ao meu coração. Então aqui, Senhor, está aqui os teus filhos também, Senhor, porque eu creio que não somente comigo falará esta palavra, mas com cada um que está aqui nesta noite. Então toma o primeiro lugar em tudo que vai ser falado aqui, através da tua palavra, que tudo venha ser para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor, queridos, aleluia, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Aqui nós podemos ver e entender que é uma pergunta que Jesus faz para cada um daqueles homens que estavam ali. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha só, olha como é importante nos dias de hoje. Nós sabemos que estamos vivenciando, queridos, ainda que muitos estejam a temer, ainda que muitos estejam sem acreditar, mas a palavra do Senhor diz que os dias estão próximos.
A vinda do Senhor está próxima, queridos. Por isso que quando diz aqui, quando fala aqui no 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, e achar servindo assim. Quem nesta noite, permanecendo até o fim, quer que o Senhor venha encontrar desta maneira, sendo um servo fiel, diga glória a Deus. É difícil? É. É impossível? Não. Basta que nós venhamos a estarmos alinhados com isto aqui, queridos, que é a palavra do Senhor. Basta que nós venhamos a estar, a crer que Ele é a tua rocha. Ele é a minha rocha. Ele é a nossa fortaleza eterna. Amém? Glória a Deus. E em verdade vos digo que... Aleluia, perdão. E em verdade vos digo que porá sobre ele todos os seus bens. Olha só, quando nós fomos encontrados como aquele homem foi encontrado fazendo tudo o que era condizente à obra do Senhor, o Senhor irá pôr mais confiança sobre ele. Como diz aqui, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha só como é importante. Glória a Deus. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Quem aqui sabe a hora e o dia que o Senhor virá? Alguém? Ninguém. Nem Jesus. Somente o Pai, que é Deus. Ele sim, mas nem o Filho do homem não sabe o dia, nem a hora que ele virá. Por isso, igreja, que nós temos que nos preparar. Aleluia. Olha aqui no 51. E separa-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Como foi falado aqui no início, querido, existem duas pessoas, existem dois personagens. Existe o servo bom, e quem é o outro? O servo mau. Oh glória. O bom e o mal, diz assim. Portanto, olha aqui, aquilo que eu falei no instante. O que é destacado aqui é que são dois homens, que são dois servos do Senhor, que serviam, vamos dizer assim, vamos fazer uma conjectura, na casa ou no templo do Senhor. Eram servos, serviam a casa do seu Senhor. Eram servos, como eu e você, servimos aqui na Deus é Fiel. Porém, infelizmente, existia dois tipos aqui, diferentes um do outro. Aleluia. Muitas vezes, ao ler as parábolas e ver maus exemplos de pessoas, automaticamente os conectamos às pessoas que não conhecem ou não têm um relacionamento com Cristo. Vou repetir. Muitas vezes, ao ler parábolas e ver maus exemplos, será que existem, queridos, nos dias de hoje? Não estou dizendo com a gente não, viu? Mas em várias igrejas aí afora, pessoas, servos, que estão nesses dois lados. Existe o bom e existe o mal? Existem sim, queridos. Não é só naquele tempo, mas nos dias de hoje, existem sim também, infelizmente. Diz mais assim, aleluia, relacionadas a Cristo. Entretanto, ao chamá-los de servos e descrever que estes eram responsáveis pelos bens do seu Senhor, aqueles dois homens, eles eram responsáveis por tudo aquilo que fazia parte dos bens do seu Senhor. Assim é hoje eu e você na casa de Deus, queridos. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que condiz a obra do Senhor. Não é somente eu que estou aqui em cima, não é somente o Diogo que está aqui ao meu lado, não somente o Rafael, não, o João Nilson, não, mas é cada um de vocês também, porque vocês são obreiros da casa do Senhor.
E esta responsabilidade estava sobre aqueles 2 homens. Mas vamos falar primeiro do que se destacou, o bom, queridos. Aquele servo bom, aleluia. O primeiro servo que foi descrito era o bom servo. Ele era não somente um bom servo, queridos, mas nós podemos entender na palavra que ele era fiel. Ele era fiel naquilo tudo que condizia as coisas do seu Senhor. Ele era fiel, queridos, em tudo aquilo que ele cuidava do seu Senhor. Ele era fiel, queridos, em tudo aquilo que trazia sobre ele uma responsabilidade. E não é diferente nesse dia para mim e para você, que eu e você temos que ter responsabilidades, não só no nosso lar, mas naquilo que nós fazemos para Deus. Aleluia! Isto é importante para que eu e você venhamos a ser, diante de Deus, um bom servo, queridos. Eu posso imaginar aqui neste vídeo aí que foi passado agora, ele mesmo não sendo um cristão, mas nós podemos colocar ele sim, como um bom servo, mais do que muitos que estão na presença de Deus. Infelizmente, nós não podemos nos calar, queridos, diante de fatos que são verdadeiros. Mas irmão, você está falando assim, não, queridos, é porque muitas pessoas que não são cristãos, muitas pessoas que não conhecem a Jesus ainda até hoje, se colocam como servos bons. Diferente de muitos que estão na presença de Deus, ou que se dizem estar na presença de Deus, e se colocam diferente. Aleluia. Quero repetir aqui, a responsabilidade era de cuidar de quem estava ao seu redor. Olha só, a responsabilidade de um servo bom, nos dias de hoje, é de cuidar de quem está ao seu lado, queridos. Eu quero aqui trazer para mim a responsabilidade agora. Puxa vida, eu tenho um trabalho de GC, eu tenho um trabalho com louvor, eu tenho um trabalho de que mais aqui? De fazer visita. Essa responsabilidade eu tenho que levar como um servo bom, queridos, de ajudar. Eu não tenho só de ajudar de qualquer forma. Vamos dar um exemplo aqui, eu quero dar um exemplo. Eu posso ajudar de uma forma como esta que o Eduardo trouxe o carrinho até aqui. De alimento, sim, eu e você. Mas também eu e você temos a obrigação de ajudar na forma espiritual. Porque nós sabemos que não existe também só pessoas que estão necessitando somente do alimento, mas também só do alimento físico não, ou sólido. Mas também muitas pessoas esperam de mim e de você, como um servo bom, o alimento espiritual, queridos. Esse também vai encher ao próximo de alegria. Esse também vai encher o próximo de dizer: aquele ali não para a nossa glória não, mas aquele ali é uma pessoa, é uma mulher, vou dizer assim, é uma boa serva, porque ela ajuda não somente a minha vida no alimento, mas ajuda a minha vida espiritualmente também. E essa é a nossa obrigação. Aleluia, glória a Deus. Jesus claramente indica que estes representavam pessoas que possuem um relacionamento com Ele e fazem parte da sua vida. Aquele primeiro servo, o servo bom, ele apresentava-se diante de Deus. Ele não pensava, Eduardo, na hora que Jesus ia voltar. Ele não pensava na hora que Jesus, aleluia, estava a observar o que ele estava fazendo, não. Ele só pensava em ser um servo bom. Ele só pensava em ter fidelidade para com Deus. E ali temos que ser eu, temos que ser você, temos que ser, não nos preocupar se nós estamos fazendo, vamos dar continuidade em fazer, não se preocupando assim, ó, puxa vida, eu vou continuar fazendo, sem me preocupar que Jesus está voltando.
Porque quando ele voltar, ele vai me encontrar, como diz aqui na palavra. Ele vai encontrar você, como diz aqui na palavra, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. E diz mais assim para mim e para você, queridos. Jonilson, bota aí Provérbios 22, 9, Jonilson, por favor. Alguns versículos, vamos ler aqui, queridos. Que diz, que faz parte também desta passagem, do servo bom, ou de uma pessoa boa que somos eu e você. O que é bom aos olhos, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Olha só, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Esse é o servo bom. Este é o servo bom que divide o pão com o pobre. Oh glória. Este é o servo bom que divide não só o pão, mas divide a palavra do Senhor com aquele que está precisando ouvir, com aquele que está precisando ser liberto de algo. Este aqui é o alimento na qual vai justificar o alimento espiritual na vida daquele que está necessitado, queridos. Aleluia. Glória a Deus. João 6,33, Jonilson, por favor. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida a quem? Ao mundo. Este pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo, é o próprio Jesus, é o Senhor daqueles servos, é o Senhor meu, é o meu Senhor, é o teu Senhor, que é servo do Deus Altíssimo, querido. Então eu e você temos que nos colocar assim, como um bom servo, aleluia, diante de tudo aquilo que Ele coloca nas tuas mãos como responsabilidade, aleluia. Mateus 28, 18 ao 20, João Nilson, por favor. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado poder, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando, queridos. Será que o seu Senhor, o Senhor daquele homem bom, do servo bom, será que ele ensinava como ele devia fazer para cuidar dos seus negócios, cuidar das suas coisas? Ensinava sim. Eu tenho certeza. Assim é Jesus, queridos. Assim é Jesus. Se Ele me entregou algo para cuidar, Ele vai me instruir como eu tenho que cuidar. Ele vai me ensinar como eu tenho que fazer para cuidar. Ele vai me ensinar, como você também, como você tem que fazer para alimentar aquela vida espiritualmente. E assim eu e você vamos nos colocar como um servo bom diante desse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E o servo bom, queridos, nós podemos entender aqui também, ele foi fiel o tempo todo. Ele nunca mudou as suas atitudes diante de Deus. As suas atitudes diante de Deus sempre foram de quê? De fidelidade para com Deus. As suas atitudes diante de Deus foram de agradecimento por tal coisa na qual Jesus colocou sobre a vida dele, responsabilidade. Ele não tinha atitude diferente, aquele servo bom, queridos. Ele não tinha atitude diferente. Toda a vida era para alegar ao seu Senhor, para que ele, quando viesse chegar na sua casa, ele achasse ele fazendo algo que ia alegrar o seu Senhor. Assim será o Senhor Jesus, assim será Ele na sua vinda, queridos, quando Ele achar eu e você fazendo a obra dEle. Por isso que é importante eu e você estarmos na presença dEle. Por isso que é importante eu e você estarmos na casa de Deus. Por isso que é importante eu e você falarmos deste amor. Este amor que transforma vidas, queridos. Aleluia. E isso vai fazer de mim, de você, servo bom. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 22, 9, Jonilson. Olha, de novo, né?
Estou ficando doido. Mateus 25, 21, perdão, Junilson. Mateus 25, 21. E se o seu Senhor lhe disse, bem está, aqui já é na passagem que o Jurandir ministrou, que fala também e liga uma coisa a outra, aquela passagem que o Jurandir ministrou lá na casa do Edilberto. E se o seu Senhor lhe disser, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha aí, queridos, olha a palavra para mim e para você, nesta noite, quando Ele estiver às portas de voltar, se Ele pegar eu e você, se Ele te encontrar desse jeito, Ele vai fazer assim. Volta lá, Junilson, é o mesmo? Muito bem, servo bom e fiel. Ele vai dizer assim para mim e para você, queridos, entra e participa da alegria do teu Senhor. Como é importante eu e você nos colocarmos como um servo bom na presença desse Deus, porque quando Ele vier e te ver fazendo a obra dEle, queridos, Ele vai dizer assim, entra no meu gozo e te alegra-te, Nancy, oh glória. Entra e te alegra-te no meu gozo, irmã Lídia. Será com cada um de nós, queridos, mas isso tem que acontecer quando nós tomamos posse de sermos diante deste Deus um bom servo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser como este bom servo nas situações ao nosso redor. Será que nós continuamos ou continuaremos sendo um bom servo quando algo indiferente nas situações que vêm sobre a minha vida e a tua vida? Será que continuaremos sendo um bom servo? É uma pergunta que você responde para você mesmo. Vou repetir para você entender. Devemos ser como este bom servo as situações ao nosso redor, mesmo que muitas vezes venham ser adversas. Claro que vamos passar por adversidades, mas se eu e você vivenciarmos esse bom servo, não há adversidade que fique de pé, queridos, porque Ele vai te honrar, porque Ele vai te colocar sobre um lugar alto, porque Ele vai honrar você em relação à sua família, porque Ele vai honrar em relação a um esposo, a uma esposa, a um filho. Ele vai te honrar de todos os jeitos, queridos. Aleluia. Nós não podemos deixar de ser um bom servo nas adversidades, não. Nós temos que ser um bom servo no nosso louvor, na nossa adoração, como diz aqui, ó. Aleluia. No nosso reconhecimento que Ele é o nosso Senhor. Nós temos que reconhecer todo dia que Deus, ainda que nós venhamos a ser um bom servo diante dEle, temos que sermos reconhecedores que Ele é o nosso Deus. Porque existem pessoas que ainda que pratiquem algo bom ou se coloquem como um bom servo diante de Deus, mas esquecem de algumas coisas, esquecem de saber que Deus é o Senhor da vida dele. Muitas vezes se engrandece, e assim será o próximo servo que vamos ler agora, o mau. Aleluia. O servo mau, ao contrário do que foi visto em relação ao bom servo, o servo mau, ele foi o quê? Ele foi criticado, queridos, por sua falta de quê? Ele tinha a mesma fidelidade para com o Senhor, ou seu Senhor, como o servo bom. Ele tinha a mesma fidelidade? Quem pode me responder? Ninguém? Tinha não, queridos. Ele não tinha, porque aqui já diz na palavra, ó. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, o que é que adiantará eu, Emerson, fazendo ali a vontade do meu Senhor, sendo fiel, sem vigiar que Jesus está próximo, e eu tenho que fazer de tudo para quando Ele voltar, Ele me encontrar fazendo a mesma coisa, agradando a Ele.
E se eu for um servo mau, eu vou fazer como aqui está dizendo na Bíblia. Ele vai demorar, ele vai custar, ele não vem agora, eu vou me desviar um pouquinho, vou fazer aquilo que eu fazia, vou machucar o meu irmão, vou prejudicar em algumas coisas o meu irmão, e depois eu volto para a casa do meu Senhor e começo a cuidar das coisas de novo. O certo é esse, queridos? É não, irmão. É não. O certo não é esse. Diz mais assim, por sua falta de fidelidade, ele está a servir o Senhor baseado em seus mandamentos. Claro, estava servindo ao Senhor baseado naquilo que o seu Senhor pedia. Porém, ao perceber a demora de seu Senhor em retornar, o servo mau passa a ser o quê? Egoísta. Será que existem pessoas nos dias de hoje que estão na presença de Deus? Repito, não estou direcionando para nenhum de nós, queridos. Eu falo num contexto geral da igreja. Será que existem pessoas nos dias de hoje que se coloca como um servo mau, sendo egoísta na presença de Deus? Existe, queridos. Aleluia. É fato. Pessoas que se dizem como este servo mau, que se dizem ser o tal, mas continuam sendo egoístas. Aleluia. E pior, cruel com o seu próximo, cruel com um irmão que está necessitado, como falou lá no primeiro servo, que está necessitado de uma ajuda, de um alimento, queridos. Não só o alimento sólido, não, queridos, mas o alimento espiritual. Então, o servo mau se coloca nesta situação. Se o Senhor vai demorar, o meu Senhor vai demorar, eu vou fazer aquilo que é mal um pouco e depois eu retorno. Não é assim não, queridos. Jesus não age desta forma na vida do homem, não. Jesus não age assim. Jesus nos dá a responsabilidade para que eu e você venhamos a fazer o ID do Senhor. Jesus nos dá uma responsabilidade como um bom servo para que eu e você venhamos a fazer acontecer na obra dele. Jesus nos dá a responsabilidade para que eu e você venhamos a entender que um bom servo ouve a voz do Senhor. Um bom servo, ele não ouve a voz do pecado. Ainda que eu e você venhamos a ser tentados, porque nós somos sim tentados todos os dias. Mas um bom servo que está alinhado com a palavra do Senhor, um bom servo na qual está nitidamente na presença de Deus, ele não vai dar ouvidos a qualquer historinha não, queridos. Ele vai dar ouvido àquilo que vai trazer ao seu coração convicção, na qual ele tem que ser um bom servo na presença de Deus. Aleluia. Diferente do mau servo, que só machuca ao seu próximo. Não, queridos, nós temos que ajudar. Mas o mau servo, olha só como diz aqui, o mau servo, ele vai continuar a fazer aquelas mesmas coisas, beber, aleluia, vai machucar. E aqui no 51, olha só, separa-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Eita. E ali haverá pranto e ranger de dentes, queridos. É forte. Por isso que nesta noite eu trago a você esta palavra, para que eu e você venhamos a ter esta convicção de nos colocarmos como um bom servo na presença de Deus, queridos. Um bom servo na qual ele, quando virá, vai pegar você fazendo a obra. Ele, quando virá, como fazemos aqui uma imaginação aqui, quando
eu estou cuidando das coisas, aleluia, do meu Senhor. Quando ele voltar e pegar o Emerson aí curtindo de novo, do jeito que curtia, já pensou, queridos? Será que será que o meu Deus vai ser fiel comigo, um mau servo, como será com aquele bom servo? Vai não. Ele vai ser fiel com aquele que fez, desde o momento que a responsabilidade do seu Senhor foi sobre as suas mãos, e ali ele deu continuidade, nas mesmas atitudes. E eu não, Emerson, não. Eu vendo que ele ia tardar, eu vendo que ele ia, ainda que estivesse olhando, porque o Senhor, os olhos dele estão sobre todas as coisas. Não existe nada oculto aos olhos do Senhor. Os olhos dele estão em todo lugar. Onde quer que nós venhamos estar, ele está. E eu, Emerson, volto a repetir. Ainda que eu saiba que ele está me vendo, eu vou fazer o contrário do servo bom. Eu vou fazer tudo aquilo que me era prazeroso há tempos atrás. Eu vou dar continuidade a tudo aquilo que era prazeroso e depois voltava à presença de Deus. Eu vou pagar o preço, queridos. Todo servo mau, ele pagará um alto preço. Porém, eu posso também imaginar, se todo servo mau se arrepender dos seus maus caminhos, porque existem também os servos maus que se arrependem, mas que venham se arrepender a tempo, queridos. Torna a falar, a volta do Senhor está próxima, queridos. Nós estamos vendo aí todos os dias sinais, constantes sinais, que nós vemos aí todos os dias. Então que nós viemos a nos preparar, queridos, que nós viemos a nos revestir desse Deus maravilhoso, que eu e você viemos a nos revestir de boas atitudes, para que eu e você viemos a sermos representados diante desse Deus maravilhoso, que está a nos contemplar agora, em dizer: entra, minha igreja, no meu gozo, porque no pouco foste fiel, aleluia, e sobre o muito eu te colocarei, aleluia. E para mim trazer a conclusão, queridos, muitos cristãos reagem como servo mau. Olha só, após a sua vida dedicada a Jesus, existem muitos servos, pastor, que se dedicaram muitos e muito tempo a Jesus, como servo bom, mas depois deixam tudo de lado, queridos, e voltam a praticar as más obras, aleluia. Vida dedicada a Jesus. O servo mau reagiu se alimentando com beberrões e tornava com seus irmãos em Cristo, ou achando que se tornava, ainda fazendo isto errado, como verdadeiros irmãos em Cristo. Não, ele estava totalmente errado, aleluia. E para mim concluir, eu quero ler aqui para vocês, queridos, para que nós venhamos a ter uma conclusão, como eu tive desta palavra. Diz assim: muitas vezes julgamos nossa vida e nossas atitudes como se fosse algo pequeno e sem importância. A minha e as suas atitudes, as nossas atitudes diante de Deus, em nome de Jesus, quando são boas atitudes, aleluia, ela é de grande importância. Nunca coloque no seu coração que ela é sem importância para Deus, não. Ela é importante sim para Deus. As suas atitudes como um bom servo, ela é importante para Deus, queridos, aleluia. Mas tudo o que temos foi dado por Ele, por Deus. Tudo o que eu e você temos foi dado por Deus. Repita comigo: os nossos dons, as nossas capacidades, o nosso tempo, os nossos recursos e o nosso relacionamento com Deus é bem visto por Ele, aleluia. E em tudo
Vou repetir, em tudo que temos e fazemos, temos que ser fiéis ao nosso Senhor, pois é nas nossas pequenas atitudes, olha só, para você entender o vídeo agora, pois é nas nossas pequenas atitudes que Deus nos conhece. Oh glória! É na sua pequena atitude, queridos, que Ele vai te conhecer até a volta dEle. É nas suas pequenas atitudes que Ele vai te colocar no mais alto degrau. É nas suas pequenas atitudes que você vai ver, ainda que Ele venha colocar você na prova, você vai ser um vencedor. É nas pequenas atitudes que eu e você vamos glorificar ao Senhor na sua volta. É nas pequenas atitudes que eu e você vamos enxergar que o nosso próximo é valoroso para Deus. Aleluia! Oh glória! São nessas atitudes, queridos, que Ele vai ver que você é importante para Ele. São nessas atitudes que Ele vai ver que você é um bom servo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu quero encerrar com louvor. Amém?